Atenção, senhor Newton César, chamando. Presente, gravando. Vamos nessa. Tudo bom? Tudo bem aí, cara? Tudo bem também, um pouquinho de frio, né? Nessa segunda-feira gelada. Vamos embora aí, mais um episódio de Contatos Insólitos. Esse do número 46. E o tema de hoje, Newton, é Faça Menos, Seja Mais. Essas tuas ideias são geniais. Vamos lá, então, cara. Bom, deixa então mencionar para você de onde que eu tirei essa ideia. Na verdade, o pontapé foi um livrinho aí, né? Que de nada mais, nada menos, o nosso querido Bernardo Kastrup, que se chama Brief Peeks Beyond, né? São breves espiadas além, né? E tem uma parte do livro, no final já do livro, que ele menciona, ele travou um diálogo com uma leitora que estava com um ímpeto extremamente semelhante, assim, acho que talvez o mesmo ímpeto de coisas que eu vivenciei na Missão Rama também, né? Que é uma alegação que existe, que também acho que é legítima, dependendo do ponto de vista que se toma para tomar essa iniciativa, de achar que muitos processos espirituais ou muitas propostas de internalização, de você fazer uma revisão interior, de você se aprofundar em si próprio, propostas, inclusive religiosas, né? Se pegar aí o Oriente, budismo, hinduísmo também, essa proposta de fazer meditação, que vem ganhando terreno também no Ocidente mais recentemente, através de aplicativos de meditação, etc., são muito passivos e de que o mundo requer de mais ações, né, para se combater uma série de problemas globais que nós possuímos, aí, aquecimento global, escassez de água potável, poluição de oceanos e por aí vai, né? Desigualdade social, uma série de questões que afetam a todos, mas que precisariam ou demandariam de nossa parte um lado muito mais prático. E ele aborda esse debate com essa leitora, que eu achei bastante interessante, e também acabei fazendo essa ligação com esse debate. Eu também me envolvi num debate assim, com pessoas fazendo esse tipo de questionamento. Poxa, mas a Missão Rama precisa de uma coisa mais prática, mais hands-on, né? Assim, vamos fazer algo de concreto, etc., né? E eu achei a abordagem dele muito boa, cara, porque ele menciona que, na verdade, a gente tem esse paradigma, né, muito forte dentro de nós, porque a gente vem numa sociedade que se move assim. Para você ser alguém, para você ser uma pessoa boa, você tem que fazer uma série de atividades. Fazer, estudar a vida inteira, comprar coisas, né? Consumir em demasia. E ele menciona, olha, acho que a gente tem que parar para pensar em dois aspectos, né? O aspecto que ele menciona em primeira mão, depois eu falo o meu, de que será que não, na verdade, a gente não tem que fazer o oposto? É justamente fazer menos e não fazer, deixar de fazer coisas, não fazer coisas adicionais para talvez incrementar a quantidade de coisas que estão contribuindo para o caos, porque ele menciona que a maioria das coisas que estamos fazendo, elas advêm de atividades equivocadas, ou atividades decorrentes de processos psicológicos distorcidos, né, cara? Então, ele coloca isso de uma forma muito interessante, de que, de repente, a ideia seria você fazer menos e não mais, né? E aí, os pontos positivos em relação a isso. E eu, do meu ponto de vista também, nesse debate que eu tive recentemente, mencionei também o quanto que a gente parte de premissas erradas, né? A gente atua sobre o mundo com premissas que já estão equivocadas logo de saída. Então, assim, isso compromete as nossas ações, né? Vão fazer com que nós cometemos ações equivocadas nesse ambiente ao redor, né? Sejam com as pessoas, seja com as outras criaturas ao nosso redor, como os animais, as plantas, etc. E então, se interiormente você não está bem sintonizado com a ideia de que vivemos dentro de uma consciência, aí já apelando para o idealismo mais uma vez, uma consciência cósmica, que fazemos parte de um mesmo planeta, né? A ideia do paradigma mundicêntrico, e de que a gente faz parte, em essência, de uma mesma coisa, né, cara? De que isso vai impactar negativamente no ambiente, e a gente parte do princípio que já entendeu isso, mas não entendemos de fato, cara. É difícil entender, porque, né, mais uma vez, encapsulados nesse ego que nós estamos, apartados ou distanciados dessa instância mais fundamental que nos coloca todos numa mesma camada de entendimento, cara. A gente acha que entendeu, às vezes até entendeu do ponto de vista intelectual,
mas ele não é no substrato da consciência, não atinge, não chega lá. A gente não entende de fato, em nossas entranhas, do que de fato está se falando, né, cara? E com isso, mesmo achando que você é uma pessoa espiritualista, você acaba correndo o risco de continuar impactando o meio ao redor de forma negativa, né? Então, é mais ou menos esse o papo, mais ou menos esse é o preâmbulo aí da coisa. Então, eu já queria passar a bola para você, para as suas primeiras impressões. Vamos lá. Não, legal. Bom, como sempre, os seus temas são muito interessantes e instigantes. Eu não tinha ideia de onde estava vindo, né? A bola de beisebol estava vindo, então eu me preparei com o taco, mas eu não vi. Agora eu tenho uma ideia legal. Mas isso que é legal, que eu te falo o que é mais ou menos, mas eu não entro em detalhes, para não tirar o gosto do improviso, né, cara? Essa é bacana. Mas, bom, a introdução genial, e duas coisas me vieram à mente. Primeira, puxa, valia a pena e a gente vai falar sobre isso, né? Redefinir e precisar o que é ação, né? Porque acho que a gente distorceu o que é agir, fazer. O lance do fazer está bem distorcido, né? Tanto é que ficou muito famosa a prática do multitarefa, né? Que é bom aquele que sabe fazer muitas coisas. E tem vários estudos aí que diz que se você faz muitas coisas, provavelmente você faz todas elas medianamente. Para fazer uma coisa em nível de excelência, tem que parar, dedicar, e não dá para fazer tudo ao mesmo tempo, né? Outros dizem que, na verdade, é um mito, né? Você não faz. Se você está falando com alguém dirigindo, legal, você pode dirigir e conversar com alguém. Mas se alguma coisa no trânsito acontecer que exigir a sua atenção, você para de falar na hora e se concentra numa atividade só. Então, discutir o que é essa ação é uma coisa. Pegando carona no que a gente tem discutido muito nas últimas semanas. Uma das consequências do materialismo é isso. Eu tenho que me mostrar no mundo de uma maneira material, física, deixar minha marca, meu legado, que tem que ser, geralmente as pessoas filtram com uma coisa física, concreta, e o mundo não é só esse, né? Isso é bem do materialismo, é bem da parte científica que dominou todo o cenário, né? E o segundo ponto que você me falou sempre me remete à teoria integral, isto é, se você não analisar sobre todos os aspectos integrais, interior, exterior, individual e coletivo, vai ser parcial. Então, a sua verdade vai ser legítima, mas vai ser parcial. Não caia na armadilha de achar que é a explicação total do cosmos. Não é, por melhor que seja, por melhor que explique a tua vida hoje. Não é. Acredite nisso. Não é. Mas a gente cai na armadilha por tudo que a gente já conversou aqui. Medo, temor, petulância, arrogância de achar que não, é essa cocada, eu sou o rei disso e vou embora. E o trampolim disso para um processo enorme de frustração é gigantesco. Exatamente. Que é a característica do materialismo, né, propriamente dito, né, cara, de que a felicidade está no mundo externo, no mundo dos objetos que estão separados entre si, separados da minha percepção, né, cara? Então, como é que eu vou dar vazão a isso, né? Tendo uma relação de separação com tudo, né? Inclusive com as próprias pessoas, né? Tratamos as pessoas como objetos e já tratamos desse assunto também. Eu acho que tem uma equivalência aí com aquele episódio que falamos a respeito da coisificação do mundo, né? E do minimalismo. Então, acho que recai um pouco nisso também, né, cara? A questão da ação, né, cara? Porque a gente vem de uma sociedade que ela... E eu acho que, cara, em parte é legítimo. Não estou falando que não, que a gente não deve agir no mundo material de forma concreta, de forma a evitar ou minimizar os impactos que nós estamos causando no planeta, cara. Não estou discutindo isso, pelo amor de Deus. Eu acho que devemos, sim, né, várias ações. Mas eu acho que a balança, às vezes, pende muito para esse lado e a gente não para pensar em certos aspectos. Por exemplo, consumismo exacerbado, né? Eu acho que nós somos assim, né? Ou pelo menos psicologicamente ficamos afetados por essa forma, esse paradigma de enxergar o mundo, né? Que é a forma materialista, digamos assim. Então, na prática, por sermos ainda um país que não é muito desenvolvido, a gente tem dificuldade. Então, isso gera uma dicotomia entre o pensar dessa forma e a incapacidade de realizar na prática aquele tipo de visão, por exemplo, que é o típico da visão americana, né, cara? De você comprar em excesso,
né, cara, se encher a sua casa de coisas que você vai usar aqui no máximo 1 ou 2 vezes, depois não vai usar mais. Então, esse acho que é um aspecto também conflitante aí, né? Então, como a gente é muito influenciado por esse tipo de visão, eu acho que passa a ser, talvez, automática essa associação. Mas o que eu vou ganhar? Ou o que isso vai dar de benefício, de entregar benefícios para mim mesmo e para o mundo se eu fizer 1 hora de meditação por dia? Né? Será que eu não vou poder melhorar a minha atuação sobre o mundo ao invés de fazer essa meditação, tendo uma ação mais prática? Essa geralmente é a cilada, cara, que as pessoas caem. É muita passividade para o meu gosto, não dá, eu preciso agir mais. Né? Como se o agir mais fosse causar algum impacto. E muitas vezes é o fazer menos que vai causar um impacto positivo, né, cara? Então, assim, o consumir menos, por exemplo, né, cara? Uma outra coisa que o Bernardo coloca, cara, que eu acho excelente, é diminuição da quantidade de consumo de carne, cara. Ele fala assim, não estou nem questionando, nem mencionando que devemos todos virar vegetarianos, mas só a diminuição da quantidade de consumo de carne já teria um impacto absurdo no meio ambiente, né, cara? Então, ele também propõe esse tipo de coisa. Então, ações, esse desacelerar, né, porque a gente vem nessa roda infinita de ansiedade, né, cara? O próximo, a próxima compra, o próximo curso. E, cara, o próximo relacionamento é tudo assim, né, cara? É que vai me trazer nessa roda imaginária de coisas que precisam ser abastecidas, né, cara, dentro de nós. Uma coisa acelerada, muito louca, né, cara? Esse círculo vicioso de uma coisa que você acha que o parar para refletir vai... Primeiro que você não vai saber lidar com isso, porque a gente não é preparado psicologicamente falando para fazer essa parada e entrar num estado reflexivo mais introspectivo. Né? A gente não tem esse hábito. Então, a gente já não sabe o que fazer. E a própria pandemia, cara, eu acho que ela nos traz, né, uma reflexão muito interessante em relação a isso, porque fomos obrigados né, por questões circunstanciais, a fazer esse tipo de exercício, né, cara? Como a gente falou, a pandemia foi um grande chamado planetário. Muito bem colocado. Cara, várias coisas aí bem interessantes. Esse giro, essa velocidade, eu refletindo, eu acho que ela é um subproduto do avanço da tecnologia, da digitalização da informação e da velocidade em como ela flui. O que é ótimo por um aspecto, isto é, a gente consegue obter mais coisas mais rapidamente, beleza. Mas a gente assumiu isso para nós também, então a gente tem que viver nisso. Então, o nível de ansiedade geral parece ter crescido gigantescamente em todo mundo. Esse é o ponto. E nos faz mal. Nos faz mal. E leva a essa ilusão de que quanto mais rápido eu fizer mais coisas, mais tempo sobrará para fazer mais coisas. Tudo bem se essas coisas forem pensadas, elas tiverem um propósito, elas tiverem um começo, meio e fim e forem altruístas. A maioria das vezes não é. É muito por tabela, por pressão social, ela vai muito por embalo, né? E não por um processo pensado, ponderado. Esse é um ponto. Segundo ponto, você falou dos Estados Unidos, eu acho que é fundamental. Uma nação genial, com muitos prós e muitos contras. E essa razão do consumismo dela, inclusive, ela encontra mecanismos de autorreferenciação que é muito legal. Eles vão dizer assim, puxa, é bom a gente ficar comprando mesmo que não use muito, porque alimenta a economia, dá emprego para outras pessoas. Argumentos absolutamente legítimos, mas tem que se olhar todo o espectro, né? O que a gente faz com o desperdício? Estamos dando um bom destino para o desperdício? Como é que nós estamos lidando com isso? Como é que a gente está fazendo com os diferentes tipos de lixo? Esse tipo de questionamento que está vigente ainda está muito abaixo do topo dos questionamentos. Ainda é muito, vamos movimentar a economia, vamos mostrar quem eu sou. Não basta, eu ter um carro 2018 não é suficiente para o meu nível de pessoa. Eu preciso ter um carro 2021. Não é assim. Isso é muito dessa preocupação excessiva que a gente tem de o que o outro pensa de mim. Isso é fatal. Parece que a gente traz desde as cavernas e precisamos superar isso. Mas uma coisa que eu queria botar no ponto que você falou que é mais importante, que eu estou lidando agora. Os paradigmas, isto é, as ações que a gente usa, todas elas são válidas, mas cada um na sua área. Ao contrário do que eu pensava, do que o Carlos Paz pensava, a gente faz, às vezes, a confusão entre paradigma e teoria.
paradigma é uma ação. Primeiro você faz ação, coleta dados, analisa esses dados e aí tem que criar uma teoria para interpretar esses dados. Então, o paradigma é uma ação. Então, o paradigma científico ele funciona perfeitamente, sempre quando ele se restringe a seus limites. A maioria das pessoas que falam em espiritualidade não trabalham, não lidam com o paradigma espiritual, apenas têm a teoria, não a praticam. Quem praticar saberá que existe uma ação ali também. Ela não verá essa ação se ela não praticar. Se ela só vê, e a prática típica é o cara sentado em posição de lótus ou semilótus ali parado, essa imagem típica da palavra meditação ou contemplação, se ela só vir aquilo, ela tenderá naturalmente a achar que é uma coisa passiva que não leva a nada. Se ela não praticar, ela não saberá como é. Isso em qualquer área, em qualquer paradigma. Então, o primeiro convite é, antes de falar, vá praticar. O problema é, a maioria das pessoas faz como faz com a academia. Uma aula, uma sessão, 2, 3, 4, desisti, não tenho mais tempo, deixa eu pagar um mês e acaba. Esse é um ponto. Segundo ponto, volta ao primeiro que a gente falou. A palavra ação precisa ser redefinida, porque é muito possível você fazer muita... Um exemplo, uma das consequências benéficas da meditação é permitir que as pessoas façam escolhas melhores, menos por impulso, mais ponderadas, mais de acordo com o que ela é e não com o que os outros desejam a elas. Quem medita regularmente sabe disso. Quem não o faz, acha que é passivo, que não leva a nada. Exatamente. Com certeza. E você vê que a própria dinâmica das mídias sociais, elas acabam retroalimentando essa ideia de que, cara, você está preciso... é sempre necessário que você mostre para o mundo que você está na crista da onda, que você continua sendo relevante, né, cara? Então, assim, existe uma tecnologia por trás que possui essa lógica, né, cara? Então, assim, o feed de notícias... os stories do Instagram. Então, cara, eu tenho que estar sempre viajando, mostrando para as pessoas que eu estou tomando champanhe nos melhores lugares, né? Sendo uma pessoa bem-sucedida, muitas vezes, e nós sabemos disso, você conhece as pessoas ali e fala, opa, peraí, isso aqui não é bem assim, né, cara? Porque eu conheço a pessoa e sei da vida dela. Mas eu acho que assim, cara, isso vai criando um nível de ansiedade, né, cara? E você vê alguns documentários que eu tenho visto recentemente de pessoas, inclusive, muito bem financeiramente, que passam por uma crise existencial, né? Chegando no topo da cadeia alimentar, digamos assim, constatando, cara, que, olha, de fato, apesar de eu ter atingido esse sucesso material muito grande, eu sou uma pessoa infeliz, reconhecendo isso no documentário. Eu sou infeliz, eu sou uma pessoa que tenho depressão, tenho síndrome do pânico, e isso não me auxiliou da forma que eu imaginava, né? E agora, sabe, pessoas às vezes com doenças graves, né, que vão acumulando, sei lá, cara, energeticamente falando, vão somatizando uma série de coisas, e aí se deparam com um momento de crise como esse, onde a pessoa corre, inclusive, o risco de morte, e aí, com esse grande impacto que a pessoa acaba sofrendo, ela tem que rever todo o seu estilo de vida, né, cara? Então, eu acho que vem bem ao caso, e a pandemia ajudou muito isso, né, cara? Eu acho que em certos aspectos, obviamente, como em tudo, não dá para dizer que a coisa foi generalizada, né? Mas eu acho que muitas dessas questões que nós já debatemos, inclusive, em outros momentos, do tipo, né, cara? Qual que é o valor de um abraço de um amigo? Qual que é o valor de um encontro para uma conversa? Né? Coisas, assim, ainda que sejam ações, né? Estamos falando de ações aqui, são ações simples, né? Que impactam muito pouco o nosso meio ambiente, por exemplo, né, cara? Então, eu acho que... E, ao mesmo tempo, relacionamentos, né, cara, que eram empurrados com a barriga, né? E aí você passou a ser obrigado a conviver mais com essa pessoa, né, dentro da sua casa, enclausurado, digamos assim, com ela, e o quanto que isso causou separações e conflitos ainda maiores, porque até então o estilo de vida, ele acobertava, né, o estilo de vida que havia antes da pandemia, ele acobertava essa necessidade de encontro, né, cara? Então eu passo, acho que, um pouco por tudo isso também, né, cara? Como é que a gente é obrigado a questionar o nosso próprio estilo de vida, onde às vezes o estar junto, muitas vezes a tecnologia aproximou, né? E você pode estar junto da pessoa
sem estar abraçando aquela pessoa ou dando um aperto de mão, né? O que nós fazemos aqui é um exemplo disso, por exemplo, né, cara? E o quanto que às vezes estar junto do lado ali são pessoas completamente separadas, não existe nenhum encontro ali, né? Não existe nenhum enlace. Então acho que esse papo também tem que necessariamente passar por aí, né, cara? Aliás, os diversos desdobramentos da pandemia é um bom tema para a gente discutir um dia, os vários deles, né? Alguns deles. O excesso de preocupação com o que o outro pensa de mim antes da digitalização dos dados da informação era restrito ao meu vizinho, aos meus familiares, né? Os outros, às vezes eu podia ter uma vida X e no trabalho ninguém saber da minha vida ser tão miserável ou tão extraordinária. Com a digitalização e com as mídias sociais, não, a gente tem que ser alguém ali para o mundo inteiro. Se eu tenho dezenas, centenas ou milhares de seguidores, eu devo a essas pessoas satisfação constante. E isso como a gente já falou, é o trampolim para a insatisfação. A pandemia trouxe também essa expectativa. Nos momentos de lockdown, puxa vida, como é que eu me mostro? Né? O que eu vou mostrar para os outros? Então, gerou outros tipos de necessidade, outros tipos de ações. De novo, para quem não está centrado, para quem não está com o seu centro de gravidade bem alinhado, vai sofrer em casa, fora de casa, no trabalho, fazendo ou não fazendo. Não vai ter jeito ali. Vai ser só maximizado pelas mídias sociais, mas no fundo vai ser isso. O que você falou com relação à ecologia, eu acho que é interessante também. As pessoas deveriam parar também para analisar o que significa isso, porque a maioria vai por tabela. Levar o lixo reciclado para o supermercado para reciclar é válido? Super válido, mas dá para fazer mais e dá para ir além. Tenta pensar para onde vai aquilo. Tenta pensar no grupo de catadores que está fazendo a mesma coisa. Tenta pensar naquele pessoal que está recebendo esses produtos, nas máquinas que estão reciclando. Como é que está sendo o pagamento desse tipo de coisa? Como é que está? Qual é o tipo de a eficiência de cada produto? Vidro é de um jeito, plástico é outro. Dá para ir mais fundo, mas dá trabalho. Requer pensar, parar e uma série de coisas. É válido? É válido. E especificamente com relação à carne, é legítimo que as pessoas queiram comer carne? É legítimo. Mas se vamos pensar na nossa casa, pensando na quantidade de metano que o gado emite, nos pastos que ele requer, e destruição florestal, e uma série de coisas, se a pessoa não olhar por esse pacote, ela nunca vai parar. E ela sempre vai encarar aquele que questionar o consumo de carne como um ataque à primeira emenda. Isto é, você não está deixando que eu tenha a minha opinião, a minha liberdade individual. E não se trata disso. Já sabemos, e é uma questão de 10 anos, as pessoas continuarão comendo carne daqui a 10 anos e não será carne bovina. Será carne processada, vegetal, com o mesmo gosto. Isso se nós conseguirmos sobreviver a nós mesmos. As pessoas continuarão fazendo seus churrascos sem necessidade de matar tantos animais, sem necessidade de devastar tantas áreas para o gado. Nós já somos capazes e vamos refinar a nossa capacidade de produzir gado bovino. E para aqueles que quiserem verdadeiramente, será possível manter, mas não com o grau de destruição que a gente faz hoje, porque está assintoso. Daqui a pouco já existe mais gado do que seres humanos no mundo, já existem mais galinhas, porcos, gado do que seres humanos no mundo. Exatamente, para dar conta, né, cara? Está insana, a coisa está insana, com níveis diferentes de limpeza, pureza, tratamento decente, bom, uma série de outras coisas que a gente pode ver. De novo, as pessoas estão com lentes torcidas, ou estão míopes ou estão hipermétropes com relação à realidade. E, de novo, alegar a minha liberdade individual, a minha primeira emenda como argumento, não vale se a gente quiser continuar vivendo como sociedade no mesmo planeta. Ele não vai dar conta. A Terra não está dando conta. Exatamente. E tem uma coisa que você mencionou aí, cara, que eu acho que é importantíssimo, porque o Kastrup, ele fala isso também em relação, quando ele menciona sobre a diminuição de carne, que tem um outro aspecto que não é explorado também em relação a isso, que é a diminuição da carga, cara, de agonia que nós submetemos aí milhões de animais todos os dias, né? Horrendas formas de morte,
que isso possui uma carga dentro da consciência maior, na qual, né, dentro do idealismo, né, o fundamento é a consciência geral, né, cara, da qual nós somos dissociações de identidade, né? Então, a carga que isso tem, energética ou em termos de consciência, afetando o todo, ele fala que é inimaginável, né? O grau de sofrimento, nós colocamos todos esses animais diariamente, é maior, por exemplo, que a perda na Segunda Guerra Mundial de vítimas, né, cara? Em todas as circunstâncias, em todos os níveis daquela guerra. Então, assim, é uma quantidade muito grande. E por que consideramos seres inferiores ou seres não merecedores do nosso respeito, né, cara? A gente faz isso com nenhuma dor na consciência, né, cara? Então, ele coloca esse aspecto também. Já que a consciência ela é única e somos derivados dela, estamos afetando indiretamente com muito sofrimento, né, cara, com muita agonia, também o bem-estar, digamos assim, desse todo, né? Não sei se todo em nível universo, mas localmente, com certeza, causamos grandes perturbações, né, cara? E gerou desequilíbrio. Alguns episódios atrás, a gente falou de alguma coisa que me levou a ir atrás do Joseph Campbell, que é o gênio da mitologia. Eu encontrei aquele livro, O Poder do Mito, que eu já tinha, mas eu encontrei os vídeos que eu não tinha visto e comecei a ver. Cara, você estava falando agora, eu me lembrei de uma das histórias dele. E inclusive, eu te recomendei, acho que eu te passei um dos primeiros links, né? E recomendo a todo mundo ver. Porque ele vai contando histórias, ele lembra de todas, né? Ele lembra e vai contando. Ele estava contando de como os índios americanos lidavam com os búfalos. Eram milhões de búfalos, eram centenas, milhares de índios. Eles precisavam comer aquela carne, e eles faziam as armadilhas, eles saíam à caça. Mas eles sabiam que havia um equilíbrio, não podiam dizimar todos eles. Havia uma quantidade específica. E mais, antes de comer, antes de assassinar os búfalos, sempre havia uma espécie de ritual. Olha, você está me dando a sua força, a sua carne, eu vou manter a sua espécie vigente, eu não vou matar, dizimar todos. Mas existe uma troca, uma relação que nós perdemos completamente. Em geral, no mundo inteiro. Eles tinham aquilo. Quando chega o homem branco americano, que chega lá e descobre os búfalos com um rifle, dizima todos e tirava o pelo só para mostrar que tinha conseguido, ou tirava só a cabeça para mostrar como um troféu para botar em casa. E largava, abandonava a carne. Para os índios aquilo era um absurdo. Você não está usando aquilo, isso é só um esporte. É totalmente diferente a relação. De novo, no planeta existe esse equilíbrio dinâmico na cadeia alimentar. Os índios, aqueles proto-humanos, aqueles humanos primitivos, viviam nesse equilíbrio, eles respeitavam esse equilíbrio. Nós distorcemos tudo. Depois da Revolução Industrial, nós distorcemos tudo. E estamos nesse mundo hoje, em que a gente cria galinhas artificialmente, porcos, gado artificialmente, são maiores do que a gente. A gente produz comida para eles, para que eles sejam provedores de comida para nós. Totalmente insano. A gente destrói a natureza para que eles nos providenciem, cara. É muito louco. É insano. De novo, quando a gente olha para trás e vê o homem primitivo como bárbaro, comendo carne crua, tal, e a gente vê que hoje a gente deu avanços e consegue processar as coisas e fazer a coisa melhor, que vergonha alheia sentiremos nós daqui a 500 anos olhando para trás e vendo, cara, essa turma do século XIX, XX, XXI eram bárbaros do pior tipo, pior do que os canibais. Exato. Porque até os canibais tinham esse respeito de guerra, comer o outro, a energia do outro, respeito à família do outro. Nós perdemos completamente. E também uma outra coisa que o Bernardo Guesso menciona que seria interessante a gente diminuir ou deixar de fazer é o consumo exacerbado de entretenimento inútil. Cara, eu achei sensacional. Ele menciona, cara, a quantidade absurda de coisas sem substância alguma e que reforçam a solidez do materialismo, né? Então, música, vídeo, coisas que não adicionam, não acrescentam nada em nossa vida, né? Em termos de utilidade mesmo, né, cara? Então, ele menciona, não é questão de eliminar o entretenimento ou banir, nada disso, muito pelo contrário. É a quantidade de coisa inútil, o gasto de energia e o gasto nosso de tempo precioso com coisas completamente inúteis, né? E programas, sabe, completamente idiotas, né? Essa idiotização, digamos assim,
em massa, né? Para que a gente perca o nosso tempo com coisas realmente inúteis. Ele menciona também, inclusive, o fanatismo em jogos esportivos, né? Que leva a brigas e às vezes até a morte, né? De algumas pessoas. No Brasil, infelizmente, a gente ainda tem isso, que agora parou por causa da pandemia. Mas ainda existem brigas de torcida, esse tipo de coisa. Então, é você deixar de fazer essas atividades e não continuar numa roda crescente, né, cara? E aí tem muito a ver com questões psicológicas também, da distração que isso provoca em nós e a perda de tempo, né, que isso vai causando. Né? Eu acho que eu entendi. Eu sempre adorei futebol, continuo adorando futebol como esporte, mas de décadas para cá eu fui perdendo interesse por uma série de razões. Eu já tinha percebido essa parte animalesca há muito tempo, eu até brincava que o futebol representava essa coisa muito tribal da gente, mas não entendia por quê. Hoje, com a teoria integral, eu estou começando a ter alguns rasgos. Até juntando o que você falou, da grande maioria. Se a grande maioria da população, 60%, ainda está com essa ideia, essa estrutura de consciência egocêntrica e etnocêntrica, é claro que vai se comportar como tribo. Tribo pura. A minha tribo é melhor que a sua é inimiga. É eu e nós, e os outros são inimigos. 60% da população se comportando assim, é claro que vão se divertir com entretenimento desse nível. De novo, não é preconceito, se você tem outro tipo de interpretação do mundo e visão, você vai consumir outro tipo de entretenimento. Você vai estar cuidando. Se a tua visão é mundicêntrica, a tua preocupação vai ser outra. Vai ser a preservação do mundo, entender o outro. Não é mais eu e o outro, vai ser eu, nós e todos nós. É completamente diferente a visão. Né? Então, de novo, se a maioria está lá embaixo, é claro que esse consumo, e a indústria vai saber, está sabendo muito bem, providenciar isso para as pessoas, de todos os preços, para todos os custos. Então, vai ser. Pode ver, a maioria é egocêntrica e etnocêntrica, é muito da nossa tribo. Tem para todas as tribos. Tem para todas as tribos que a gente quiser. E é uma perda de tempo, é entorpecente e tira a atenção. Mas essas pessoas não estão ainda preparadas para isso. Quem saltar, quem crescer, quem interpreta o mundo mundicentricamente ou cosmocentricamente, entende aquilo, respeita, se viu, puxa, eu passei por aquela casa 1, casa 2, casa 3, hoje eu estou na casa 4, que bom para mim. Respeita aquilo, mas não está mais interessado naquilo. Está interessado em outros tipos de conversa. Esse tipo de conversa não fará parte para essas pessoas, não tem sentido para essas pessoas. Não estão criticando, é só viva a sua vida, não viva a vida que os outros quiserem. Esqueci de fazer um comentário que eu já fiz em outros programas. Já comentei aqui, acho que o livro chama Antes de Partir em português, aquela enfermeira que trabalhou com pacientes terminais e chegou à conclusão, assim como vários médicos. A maioria de nós está chegando no final da vida frustrada, arrependida e lamentando não ter vivido a vida que gostaria de ter vivido, não ter dito que amava as pessoas que amava, não ter passado mais tempo com os amigos queridos, ter trabalhado demais e não ter sido autêntico. A maioria das pessoas está chegando no fim da vida com esses lamentos. Por quê? Porque passaram a vida vivendo uma vida que se esperava que vivesse, que tinha um receituário, não a vida que verdadeiramente queria viver. Fórmula para o fracasso de novo. Cara, eu acho que esse é um aspecto crucial da nossa conversa aqui, né, cara? Que é realmente essa necessidade de demonstrar para os outros que você é uma pessoa bem-sucedida ou que você é uma pessoa que tem uma importância que essa sociedade valoriza, né? Em detrimento daquilo que você realmente considera importante, daquilo que você considera realmente fundamental na sua vida. Porque vive-se em função do que está fora e não em função do que está dentro, né, cara? Nessa nossa conversa, acho que isso é crucial. Vem muito ao encontro né, cara? Ao encontro dessa questão de você ser mais você, né? E ser menos essa casca que o ego, que foi criado justamente no embate com esse meio ambiente, né, cara? Essa crosta foi sendo formada, está demandando de você que você seja, mas na verdade a sua essência, essa que tem conexão fundamental com todas as outras dissociações de identidade existentes por aí, que é a essência que faz parte dessa consciência cósmica, que todos nós compartilhamos, ela é completamente negada, ela é completamente ignorada. Né? Então você está vivendo em função de uma casca, que não é você de verdade, essa casca surgiu em função de uma adequação ao meio ambiente desde sua infância,
e aquela sua essência ali, que deveria estar saindo, mostrando o seu valor, sendo legítimo consigo próprio, né, cara? Ela simplesmente está sendo ignorada nesse sentido. Uma coisa que você falou agora me veio aí. Puf. Então, César... Aqui, vamos lá. Tivemos um bug aí, né, cara? Não sei o que aconteceu, travou tudo aqui, caiu a conexão. Mas vamos embora, vou tentar editar. Diria os teóricos da conspiração, nós estamos criticando a Matrix e ela reagiu. Não, só para concluir, eu estava falando que eu decidi tomar tempos durante a semana para não trabalhar, para dedicar para mim, para meditar e tal. E o que eu ouço quando surgem alunos ou clientes nos horários que eu decidi que eu não quero mais ter? Eles reclamam. Você está deixando de ganhar dinheiro, cara. Você está deixando de trabalhar e tal. O que você faz? Você vai meditar? Você vai sair? Vai tomar sol? O que eu vou fazer? É problema meu, mas a vida não é só ganhar dinheiro. A vida é outras coisas. Depois de tanto tempo de dedicar para fazer essas coisas, se eu posso me dar esse privilégio, por quê? Mas é impressionante, de cada 10 pessoas com quem eu converso, 9 não entendem, acham que eu estou perdendo a chance de ganhar mais dinheiro, perdendo, enquanto eu acho que eu só estou ganhando um monte de outras coisas. Exatamente, cara. É o parar para ganhar qualidade, né, cara? E não para você continuar na roda insana da distração, né, cara? E você vê que tem uma iniciativa agora de alguns países de adotarem a semana com 4 dias de trabalho ao invés de 5, né, cara? Já existem aí alguns experimentos nos países. Não lembro que país que era, cara, que eu vi outro dia, eu li o artigo, mas eu esqueci. Não lembro. Algum país escandinavo, se não me engano. Deve ser. Mas, enfim, com essa proposta de que com 4 dias a produtividade aumentou ao invés de diminuir, né, cara? Então, outra consequência da pandemia. Dá para fazer, sempre sair para o trabalho e tal, e dá para gerar outros fatores. Um fim de semana melhor você gerar outros aspectos da economia mais ainda do que outros. O sistema o bom entretenimento, o desfrutar da natureza e uma série de outras coisas. Benéfico para a pessoa. Se soubermos fazer, o mundo vai ser muito melhor depois disso. Parece que não vai ser assim. Vai ser um pequeno grupo vai conseguir sair dessa melhor, e tomara que ele seja num nível grande, que depois comece a decantar para os outros e os outros comecem a aprender. Um outro aspecto que eu acho que é fundamental a gente conversar agora, já caminhando mais para o final aí, que é a questão de que é legítimo, né? Você entende por que a pessoa pergunta e tem esse tipo de dúvida, mas geralmente a gente não para pensar a respeito, que poxa, mas esses sistemas espirituais ou essas práticas meditativas, né, deveriam ser mais práticas, deveriam ter uma ação mais efetiva sobre o mundo, mas essas pessoas esquecem que, na verdade, toda ação efetuada sobre o mundo, ela parte de uma premissa psicológica, ela parte de um ponto de partida que pode ser bom ou ruim, né? Não necessariamente a minha ação vai ser consequência de uma premissa boa. Então, assim, se a gente parte do princípio que estamos psicologicamente afetados, ou psicologicamente, ou com estados de mente caóticos e conflitantes, como é que a gente espera que as nossas ações sobre esse mundo serão, cara? Simplesmente uma consequência disso, né? Então, acho que esse que é o ponto mais importante aqui, antes de se efetuar uma ação, antes de você partir para a ação em qualquer instância da sua vida, quais são as premissas para que isso seja efetuado? Como é que você está? Qual que é esse ponto de partida, né? Como é que você está psicologicamente falando? Porque isso vai interferir diretamente na qualidade daquela ação, né, cara? Qualquer pessoa que se dedique, de novo, tem que fazer a prática. Qualquer pessoa que se dedique à prática espiritual, seja ela qual for, regularmente, ela deverá ter um desenvolvimento nos estados de consciência e, se tudo der certo, nas estruturas de consciência. Nos estados de consciência, se ela puder ter qualquer coisa além do material, se ela chegar no causal e subir no testemunhal, se chegar no pico do não dual, ela verá o mundo com outros olhos. Claro, dependendo do estado, da estrutura de consciência dela. Se ela conseguir fazer isso, ela agirá melhor. Ela será uma pessoa melhor. Ela enxergará o mundo com outros olhos. Será natural que ela poupe recursos, que ela trate o outro com decência, que ela saiba usar o dinheiro de maneira melhor, que ela entenda o outro como legítimo outro na convivência.
é como você falou, tem toda a parte psíquica por trás, transformará a pessoa numa pessoa melhor. E saberá, inclusive, dosar a parte material. Saberá que tem um espaço para tudo. Não está desequilibrado, estará equilibrado. Mas, de novo, requer a prática, requer uma disciplina, requer se entregar, requer encarar as sombras, sim, requer encarar as suas deficiências, sim, requer encarar a sua incompletude, sim. E não é demérito. Bem-vindo ao clube, bem-vindo à encarnação na Terra. Somos incompletos, sim, e é do jogo. É do jogo. Exatamente, cara. E você percebe também que, indo um pouco nessa questão de você deixar de fazer e passar a ser, né, cara? Bem essa questão de que alguns preceitos budistas nos dizem, né, que nós já somos Buda, né? É que a gente não enxerga, né? Ou então mesmo dentro daquela metáfora que eu adoro, que é do Bernardo Kastrup, né? Que nosso ego é como um sol, né, cara? Que ele está ali brilhando e escondendo o brilho das estrelas, que só aparecem durante a noite, né, cara? Então, o fato de você não parar com as suas atividades, também acho que é muito de um reflexo de você não parar com os seus pensamentos, né, cara? Então, assim, e essa ideia também que acho que é muito do Ocidente, né, cara? Do Ocidente que eu falo, o nível o paradigma predominante, do mundo moderno, digamos assim, que é a questão de ter controle, né, cara? A gente achar que tem controle das coisas, que a gente pode controlar tudo, né? E a gente quer controlar tudo, a tudo e a todos, na verdade, né, cara? Que é o mais maluco ainda, né? E que, na verdade, muito pelo contrário, né, cara? A prática meditativa nos diz, não, você não tem que controlar nada, é deixar, é soltar, solte, né? Viva, flua, né, cara? E não fique tentando controlar, porque essa não é a ideia da meditação e essa, com certeza, não é a ideia do nosso melhor viver, né, cara? A gente não convive muito bem com a dúvida também, né, cara? Que é um outro aspecto muito complicado. Um erro, Eu acho que é isso aí. Eu acho que, pegando carona no que a gente conversou semana passada, como durante milênios, quem controlava era Deus, através dos seus intermediários, os sacerdotes, então a religião dominou durante milênios, na hora que veio o iluminismo e quebra aquilo e vem para o outro lado, o pêndulo vira para o outro lado, então vai lá em cima. Então, vamos controlar tudo. Tudo tem que ser medido. Não é medido, não existe. Então, tá lá. Então, a gente está aprendendo aos poucos que não, tá, o lugar é aqui, né? O lugar é aqui, os dois vão conviver. Então, e deixar fluir, deixar-se ir na corrente do oceano, não é para qualquer um. Precisa ter uma confiança muito grande em si, na correnteza em si, numa série de outras coisas, em quem está do lado. E, de novo, reconhecer-se limitado, finito, errar. A gente já falou sobre isso, permitir-se errar. A gente lida muito mal com erro. Tirando o Vale do Silício, eu sempre digo essa coisa, que lá erre bastante, porque na hora que você acertar, todos nós ganhamos. O erro geralmente é muito mal visto pela sociedade, pela família, uma série de coisas. Por causa da competitividade, a gente já chocou nesse assunto também, uma série de coisas. Sem o erro, sem a permissividade para poder tropeçar, cair, levantar, né? Tem aquele velho ditado japonês, acho que é Zen. Caia 7 vezes, mas levante 8. Nenhum problema em cair. Cai, é do jogo, mas levanta. Precisa de ajuda? Pede ajuda, mas vai em frente. Mas a gente lida muito mal com os fracassos. Cara, isso aí também é outro ponto crucial, né, cara? Porque o que acontece, cara, como a gente não quer externalizar essa vulnerabilidade, digamos assim, porque isso é sinal de fraqueza, nós não aceitamos isso mais nem a pau, né, cara? Haja vista, né, os popularescos programas do tipo Big Brother, né, cara, onde todo mundo quer mostrar uma realidade, né? Uma pessoa infalível, uma pessoa perfeita, uma pessoa que, na verdade, não existe, cara. Então, assim, por trás de todo o arrogante dizendo que é perfeito, lindo e maravilhoso, existe um cara com uma vulnerabilidade, um medo, um pânico absurdo de entrar em contato consigo próprio, né? E um grande mentiroso, necessariamente, porque, cara, todos nós, sem distinção, temos isso em comum, que é essa vulnerabilidade, né? Esse lado nosso sombrio, né, que a gente esconde, de saída escondemos de nós mesmos, né, cara? Então, você imagina do mundo aí fora. Então, realmente, isso é um problemaço, né? Nos colocando em excesso, né, cara, nesse mundo externo, né, fazendo atividades para que a gente fuja loucamente desse encontro com a gente mesmo, né, cara? Genial.
Bom, se o Jung chamou de sombra, é porque a gente não enxerga. E quando os outros que enxergam apontam, a gente não quer, não admite de jeito nenhum. Voltando ao que você falou, que eu acho fundamental, puxa, dizer não sei, dizer até agora não, dizer por enquanto estou perdido, não sei fazer, tenho dúvida. Esse tipo de coisa aqui é assunção, é assumir limitações, é assumir ser humano com H maiúsculo, precisa ser revisto. Está sendo revisto, mas ainda em muitos poucos estratos, ainda é muito condenável socialmente. Né? Mostrar-se frágil como todos somos todos frágeis. Olha o que está acontecendo. Uma gripe, não fazendo a gripezinha do presidente, mas qualquer coisa que afete a nossa saúde nos mostra como a gente é frágil, né? Como a gente perde o chão se a gente não consegue poder levantar bem ou sentir alguma dor. De novo, como diz o zen budista que eu li outro dia, a dor é inevitável, o sofrimento é opcional. Então, acostumar-se com ela, a física, a espiritual e a mental, de novo, é para poucos. Felizmente, alguns de nós, ou vários de nós, ou muitos de nós, acordamos para isso, né? Despertamos. A maioria passa uma vida inteira sem despertar para esse tipo de realidade. É uma realidade que existe, está além dessa coisa que a gente pode tocar e medir. Mas, como esse paradigma, o materialista, ele tomou conta de todo o espaço junto com o ego, ele não abre espaço para que as pessoas vejam, enxerguem, experimentem essa outra realidade que está aí. Exatamente, e aí esse dá um reconhecimento de nossas vulnerabilidades, nossas incapacidades, o nosso lado sombra, né, cara? Realmente coloca a gente dentro de uma ficção, né, cara? Estamos todos... isso faz parte daquele outro termo que eu uso bastante, que é a questão do... e você também usa, né, cara? Que é a questão do cativeiro, né, cara? A gente vive nesse cativeiro de ficções, né, onde eu sou indestrutível, eu sou imortal, eu não vou morrer, né? Aliás, nem falo sobre isso, né, cara? Eu não possuo esse meu lado que é egoísta, eu não possuo esse meu lado que é fraco. Então, assim, a gente se esconde e vive numa ficção externa, né, cara? Onde o fazer também acaba ajudando a você a evitar esse contato interno, né, cara? Então, tudo contribui com a visão materialista, com a visão do ego, né, que foi criando essa casca, né, essa persona, que ela só faz sentido no meio externo, mas não corresponde com aquilo que nós somos internamente, né, cara? Então, é uma série de fatores que vem fazendo a gente entrar nessa espiral descendente, cara, que, muito infelizmente, se a gente não acordar para isso, né, cara, pode ser um ponto de não retorno, né, cara? Que, infelizmente, está parecendo cada vez mais ser esse o caso, né? Ainda mais agora com distúrbios climáticos, né? Vi agora recentemente, semana passada, se não me engano, no Canadá, uma onda de calor absurda, fazendo 50 graus lá acho que, se não me engano, em Vancouver, em outros lugares ali. Então, cara, o que é isso que está acontecendo? Na clima de deserto, no Canadá, então, algo muito grave está acontecendo e a gente precisa acordar rápido. Aquela típico filme catástrofe, que aparece um ou outro cientista gritando no vazio, nós na plateia olhando, e todo sem nada acontecendo, e depois a tragédia vindo, né? Voltando ao que você falou, que eu acho muito legal, que você colocou no começo, que era a ideia do ser. O ter coisas continua prevalecendo, e é bem sinônimo do materialismo, e a gente teria que resgatar o ser. Mas aí me veio uma outra coisa, esse ser que, nos circuitos fechados anteriormente, ele poderia vir à tona com os grandes amigos, com as pessoas que são genuínas com a gente, que diz assim, legal, te conheço bem, cara, baixa um pouco do pedestal. Essas pessoas, os verdadeiros amigos, os verdadeiros familiares, nos colocam no devido lugar. O ser, essa persona, palavra que veio do teatro grego, que a gente criou para entrar nas mídias sociais, não tem nada a ver com esse ser. É um bicho, é uma outra coisa. Ele é fake, ele é totalmente falso. E o pior, fica um samba de crioulo doido, nada contra o samba, mas a expressão, que todo mundo sabe que é fake. Então a gente sabe que é fake, então fica uma coisa, a gente sabe que é fake, mas a gente acredita, então fica um processo de autoilusão, autorreferencial louco. E uma competição danada por likes, por comentários, por apoios, por uma série de coisas, né? E esse ser que é criado, que tem milhões de seguidores, que você não conhece pessoalmente nenhum, que loucura é essa? Né? Que loucura! E que te exigem
e agora está voltando-se contra você. Saia da linha você e a imprensa veja se o pessoal não te cancela ou não te põe na linha. Você vira escravo, olha que louco. Você vira escravo da turma que está lá, em princípio, entrou para te admirar, porque eu gostava de você. Olha que louco que nós chegamos. É muito maluco, cara. E você vê que... Ressuscita Freud, porque ele adoraria. Mas é maluco também, porque assim, na verdade, cara, a gente vive em função dessas ficções, né, cara? E como a gente não quer mostrar as nossas vulnerabilidades, a gente vive em função, porque somos duais, né, cara? Assim, temos aspectos bons, negativos e positivos. A gente só vive em função dos positivos e esconde os negativos. O problema é que esses fatores negativos estão impactando o meio também, né? Não é o fato de você esconder, significa que você não cria impacto, porque aquilo faz parte de você. Você vai agir sobre o mundo, você vai carregar junto, né, contigo. Mas ninguém quer ver o lado negativo, né? Então vamos viver apenas em função daquilo que eu tenho de bom. Só que, cara, e aí? O que você tem de bom, tudo bem, já está legal, já está certo, já está ajudando, já está contribuindo. Mas e a carga de coisa ruim que você faz que você não quer ver? Às vezes, cara, ela é muito maior do que a parte boa que você traz, né, cara? Então, essa cegueira, né, essa fuga, esse medo, esse pavor de entrar em contato com a gente mesmo, que acho que é o grande apelo desse episódio aqui, né, cara, é que a gente precisa ter coragem, né, de deixar essa questão do fazer em excesso, né, e parar para refletir mais, para ter um aspecto mais contemplativo em relação àquilo que nós somos, né, cara, dedicando o tempo para você mesmo, né, cara, um tempo que é só seu, né, para ler um livro, para fazer uma meditação, para contemplar mais aquilo que você está fazendo, quais são as suas premissas que estão impactando o meio, e assim, o que eu falo, estão falando aqui do meio, né, estão parecendo que estão falando apenas do meio planetário, não, o meio mais imediato, né, o seu cônjuge, o seu amigo, o seu vizinho, de que forma você está impactando essas pessoas, né, cara, porque essa falta de reconhecimento do nosso lado sombra que está por trás de toda essa desgraça, cara. E te ouvindo, me veio a ideia o seguinte: essa fuga do se encarar, a fuga do eu, traz um outro efeito colateral. O problema são os outros. Ah, sim. Exatamente. Não sou eu. Eu sei o que está acontecendo, eu enxergo tudo, eu porto bem. Aliás, eu até tenho um ou outro defeitozinho que eu reconheço, mas não vem me dizer coisas que eu não tenho, porque você está errado. Mas o grande problema são os outros. Tem uma frase muito famosa na Missão Rama de hoje em dia, que é o seguinte, cara: onde eu sou o problema. Que é um exercício muito legal que se faz em grupo, né, cara? Justamente para a pessoa sair desse discurso externo, né, que é quase que um mantra mesmo, né? Externo. Peraí, tá, beleza, sabemos que o meio externo está caótico. Tudo bem, isso aí está evidente. A questão é, qual a sua cota de contribuição para esse caos que você está dando? Vai reconhecer ou não? Porque, assim, cara, a gente não quer abrir os olhos para isso, é impressionante. Né? Então, eu acho que esse é o grande problema e que esse papo aqui seja um pequeno incentivo para que a gente dê uma parada, dê uma desacelerada, cara. Porque a resposta não vai estar no próximo curso que eu vou fazer, no próximo certificado, no próximo diploma, né, na próxima natação, no próximo, sei lá, na próxima aula de pilates, né, cara, ou no próximo livro. De repente, cara, a resposta está aqui dentro, né? O quanto que você vai se habituar a enxergar a si próprio da maneira como você é, nua e crua, na fortaleza, cara, e no reconhecimento de que você precisa de ajuda, de que sozinho você não vai conseguir resolver, e de buscar uma terapia, buscar ajuda, cara. Essa humildade, né, cara, de reconhecer que você tem essa dificuldade de lidar consigo próprio. Imagina a dificuldade para lidar com os outros. Uma coisa que você colocou lá no começo, que era esse fazer como fuga, né? Fazer essa reflexão, até que ponto esses fazeres, tantos, estão dando satisfação. Se não está dando satisfação, tem coisa errada aí. Exatamente. Tem coisa errada aí. Se o grau de frustração é grande, se nem assim a felicidade continua longe a ser alcançada, tem coisa errada aí. Né? Deve ser um bom indicativo. Né? Que a gente consiga, a partir daqui, dar um incentivo aí para talvez 2 ou 3 pessoas que assistam esse canal, para que façam essa parada e comecem a despertar essa necessidade
deixar de fazer e ser mais, né, cara? Cara, eu não me lembro exatamente quando parou, eu acho que tinha uma diferença lá de 20 minutos, mais ou menos. A gente devia ter feito por volta de uns 40 minutos de gravação, cara. Então, agora eu vou emendar uma gravação com a outra aqui, né? Porque tivemos um bug no meio do caminho, né? Perdemos a conexão. Mas eu acho que deu, cara, pelas minhas contas aqui. Não tenho dúvida de que você terá sucesso nessa empreitada. Mas beleza, cara, vamos nos adaptando. Então, eu aproveito, né, para agradecer a você por mais um episódio de Contatos Insólitos e pedir para que as pessoas que acompanham o canal, né, cara, que deem um like aí, façam um comentário, né, que se inscrevam no canal, né, porque muita gente não se inscreve e isso vai ajudando ao canal a crescer e ficar cada vez mais forte. E muito obrigado mais uma vez por esse papo, cara. A gente se vê na próxima semana. Beleza, Roberto. Tamo junto. Tamo junto. Um grande abraço, cara. Até lá. Até mais. Tchau.